E se tudo o que você conhece for uma ilusão? E se sua família, sua infância, as pessoas ao seu redor, o planeta, as estrelas e até as lembranças que você carrega nunca tivessem realmente acontecido? Imagine que, em um universo extremamente antigo, frio e quase completamente vazio, uma flutuação aleatória de partículas aconteça, por uma combinação absurdamente improvável. Essas partículas formam um cérebro completo, com olhos que nunca existiram, mas que carregam imagens de um mundo inexistente, com memórias de uma infância que jamais aconteceu, com a sensação de possuir uma história inteira. Esse cérebro desperta por alguns instantes e então desaparece. Essa é a ideia por trás do cérebro de Boltzmann. Ela não afirma que você seja realmente um cérebro flutuante no vazio. É uma consequência hipotética de certos modelos cosmológicos e estatísticos levada ao extremo. E justamente por isso, ela cria uma pergunta: como podemos ter certeza de que nossas memórias correspondem a acontecimentos reais? Para entender o problema, precisamos voltar ao físico austríaco Ludwig Boltzmann. No século XIX, Boltzmann tentou compreender uma questão fundamental: por que o universo parece caminhar de estados organizados para estados mais desordenados? Essa ideia está relacionada à entropia, uma grandeza física associada à quantidade de maneiras pelas quais um sistema pode ser organizado microscopicamente. Imagine uma caixa contendo gás. Inicialmente, todas as moléculas estão concentradas em um canto. É possível que elas permaneçam ali? Sim, mas existem infinitamente mais configurações nas quais as moléculas estão espalhadas por toda a caixa. Por isso, o estado espalhado é muito mais provável. A natureza não precisa preferir a desordem. Existem simplesmente muito mais maneiras de um sistema estar desordenado do que ordenado. Boltzmann percebeu que flutuações estatísticas poderiam, em princípio, produzir estados extremamente improváveis. Se um universo permanecesse em equilíbrio térmico durante tempo suficiente, eventos extremamente improváveis poderiam acontecer. Um pequeno agrupamento de partículas poderia surgir espontaneamente, depois outro e outro. Em princípio, uma flutuação poderia produzir estruturas complexas, até mesmo um cérebro. O problema é que formar um cérebro completo seria absurdamente improvável, mas existe um detalhe matemático. Para produzir um universo inteiro como o nosso, com bilhões de galáxias, estrelas, planetas e uma história cósmica aparentemente coerente, seria necessário uma flutuação gigantesca. Já para produzir apenas um cérebro contendo falsas memórias de todo esse universo, a flutuação necessária seria muito menor. Eventos menos improváveis tenderiam a ocorrer com muito mais frequência. Surge, então, o problema dos cérebros de Boltzmann. Se um modelo cosmológico prevê um universo eterno capaz de produzir essas flutuações, ele poderia acabar prevendo que observadores aleatórios, cérebros surgidos do nada com memórias artificiais, seriam muito mais numerosos do que observadores como nós. E isso cria uma situação absurda. Se esses cérebros fossem realmente mais comuns do que observadores convencionais, por que deveríamos acreditar que somos seres que nasceram de uma história real? Talvez sejamos apenas uma flutuação, talvez nossas memórias sejam falsas, talvez o mundo que percebemos tenha surgido alguns segundos atrás, e talvez, daqui a pouco, deixe de existir. A hipótese parece absurda, não é? Ela não foi criada para afirmar que você é um cérebro de Boltzmann. Se uma teoria sobre o universo produz absurdamente mais observadores artificiais do que observadores normais, talvez exista algo errado com o modelo. A cosmologia precisa explicar não apenas como um universo pode existir, mas também
que tipo de observadores ele tende a produzir. E isso leva a uma questão: o que torna uma experiência confiável? Você confia nas suas memórias porque elas parecem coerentes. Você lembra da sua infância, reconhece pessoas, possui fotografias, existem documentos. Outras pessoas confirmam acontecimentos que você recorda. Tudo parece formar uma cadeia consistente. Mas imagine um cérebro criado espontaneamente, já contendo todas essas memórias. Para ele, tudo também pareceria consistente. Ele não teria acesso à verdade externa. Sua experiência seria indistinguível da experiência de alguém que realmente viveu aquela história. E então surge um problema epistemológico, um problema sobre o que podemos realmente saber. Talvez uma experiência parecer real não seja suficiente para provar que ela é real, mas existe uma diferença importante. Um cérebro de Boltzmann isolado precisaria apenas de uma configuração extremamente específica para produzir suas memórias. Já o nosso universo apresenta regularidades extraordinárias, leis físicas consistentes, estruturas em escalas diferentes, registros independentes, relações causais e evidências observacionais que podem ser testadas repetidamente. A realidade compartilhada possui algo que uma alucinação isolada não possui, que é uma coerência verificável. Você pode observar uma estrela, outra pessoa pode observá-la, um telescópio pode registrá-la. Anos depois, outras observações podem confirmar os mesmos fenômenos. Isso não prova, metafisicamente, que o mundo é real, mas torna a hipótese de uma ilusão espontânea muito menos plausível. E aqui está uma das lições mais importantes do cérebro de Boltzmann. A ciência não funciona porque podemos ter certeza absoluta de tudo. Ela funciona porque algumas explicações produzem previsões melhores, mais testáveis e mais coerentes com as evidências. O cérebro de Boltzmann nos empurra até o limite dessa ideia. Ele pergunta: se suas memórias poderiam, em princípio, ser falsas, como você distingue realidade de uma ilusão perfeitamente consistente? Talvez não exista uma resposta absoluta. É por isso que essa hipótese é tão fascinante. Ela começa com termodinâmica, passa pela cosmologia e termina diante de uma das perguntas mais antigas da filosofia. Como sabemos que o mundo existe como pensamos que existe? Talvez você seja exatamente aquilo que acredita ser. Um ser humano vivendo em um universo real, com uma história real. Mas a existência dos cérebros de Boltzmann nos lembra que nossas certezas mais básicas também precisam de fundamentos. Porque talvez a maior ilusão não seja acreditar em algo falso. Talvez seja nunca perceber que precisávamos perguntar se era verdade.